Olá! Brasileira presa em operação secreta. Discussão em obra termina em ataque com faca. Cantor é sentenciado por estupro de vulnerável. Leis mais rígidas contra crimes graves e sexuais. Presa mulher acusada de vender imóveis que não lhe pertenciam. Eu sou Elisete Garcilaso, confira essas e outras notícias agora no ConectaCast. Brasileira presa em operação secreta durante festival em Miami levanta alerta sobre tráfico humano. Uma operação policial realizada durante um dos maiores eventos de música dos Estados Unidos colocou uma brasileira no centro de uma investigação sensível envolvendo exploração sexual e possível tráfico humano. Maria Ribeiro, de 33 anos, foi presa em Miami durante uma ação encoberta conduzida por autoridades locais em meio à movimentação intensa no Miami Music Week. De acordo com investigadores, a operação foi planejada para identificar redes que atuam durante grandes eventos, aproveitando o alto fluxo de pessoas para atividades ilegais. Agentes disfarçados monitoraram anúncios suspeitos na internet e estabeleceram contato com um intermediador que oferecia mulheres para encontros pagos. A negociação levou a um hotel na cidade, onde tudo foi cuidadosamente acompanhado pelas autoridades até o momento da abordagem. No local, Maria Ribeiro e outra mulher foram detidas após a confirmação de um acordo envolvendo serviços sexuais, enquanto o homem apontado como organizador também foi preso ao tentar deixar a área. Segundo a polícia, os três responderão por acusações ligadas à prostituição, incluindo intermediação e obtenção de lucro com a atividade. O caso acende um alerta recorrente. Grandes eventos internacionais não atraem apenas turistas e fãs de música, mas também organizações que exploram vulnerabilidades humanas. Flórida muda regras. Carteira de motorista passa a mostrar cidadania. Uma mudança significativa na forma de identificação dos moradores da Flórida começa a ganhar forma após a sanção de uma nova lei pelo governador Ron DeSantis. A medida, incluída no projeto HB 991, estabelece que as carteiras de motorista e documentos de identidade emitidos no estado passarão a exibir informações sobre a cidadania do titular, uma decisão que conecta diretamente documentos de trânsito ao debate sobre segurança eleitoral. A nova regra não exige substituição imediata dos documentos já emitidos, mas passa a valer para novas emissões e renovações. Na prática, isso significa que, ao longo do tempo, milhões de residentes terão seus documentos atualizados com essa informação. O Departamento de Segurança Rodoviária e Veículos Motorizados será responsável pela implementação, incluindo a emissão gratuita de novos documentos para pessoas que conquistarem a cidadania americana após já possuírem uma identificação estadual. Amplia o escopo do controle eleitoral do Estado. Entre as medidas previstas estão a exigência de declaração formal de cidadania por eleitores, novas restrições sobre os tipos de documentos aceitos nas votações e penalidades mais rigorosas para casos envolvendo participação indevida de estrangeiros em eleições. A implementação das mudanças começa a partir de 1º de julho, enquanto o pacote completo da lei entra em vigor em janeiro de 2027. A Flórida passa a adotar um modelo mais rigoroso e integrado de identificação, redefinindo o papel de documentos básicos na vida civil de seus moradores. O imigrante recebe multa de 2 milhões de dólares. Um caso que vem repercutindo no cenário migratório dos Estados Unidos
expõe o endurecimento das medidas contra imigrantes que descumprem ordens judiciais de deportação. Um imigrante residente no estado do Arizona foi surpreendido com a notificação do ICE informando a aplicação de uma multa que se aproxima de 2 milhões de dólares, um valor considerado incomum até mesmo para os padrões mais rígidos da legislação americana. A penalidade está relacionada ao não cumprimento de uma ordem de deportação emitida há mais de uma década. De acordo com as autoridades, a legislação permite a aplicação de multas diárias para indivíduos que permanecem no país após determinação oficial de saída. Nesse caso, o montante foi sendo acumulado ao longo dos anos, transformando uma infração administrativa em uma dívida milionária, algo que historicamente raramente era levado a esse extremo. O caso levanta questionamentos sobre proporcionalidade e viabilidade dessas penalidades, especialmente diante da realidade econômica da maioria dos afetados, reacendendo o debate sobre os limites das políticas de imigração nos Estados Unidos. A administração Trump deve restabelecer o status legal de potencialmente centenas de milhares de imigrantes. Uma decisão recente da Justiça Federal dos Estados Unidos impôs um revés significativo à política migratória adotada pelo governo de Donald Trump. A juíza federal Alison Burrow determinou que a administração restabeleça o status legal de centenas de milhares de imigrantes que haviam ingressado no país por meio de um programa criado na gestão anterior. Esses imigrantes utilizaram o aplicativo CBP One, ferramenta implementada para organizar a entrada legal de solicitantes de asilo. No entanto, após mudanças na política migratória, muitos receberam notificações orientando que deixasse o território americano, mesmo tendo sido previamente autorizados a permanecer de forma temporária e irregular. Na avaliação da magistrada, o Departamento de Segurança Interna não seguiu os procedimentos legais adequados ao tentar revogar, de forma ampla e imediata, o status desses imigrantes. A decisão reforça o entendimento de que medidas dessa natureza precisam respeitar o devido processo legal, especialmente quando afetam um grande número de pessoas que já estavam integrados ao sistema migratório formal. Com isso, o governo deverá reverter a ordem anterior, enquanto o caso segue em análise, reacendendo o debate sobre os limites do poder executivo nas políticas de imigração e os direitos dos imigrantes nos Estados Unidos. Uma investigação conduzida na Flórida levou à prisão de Cheryl Annette Jefferson, de 63 anos, moradora de Bartow, acusada de vender imóveis que não lhe pertenciam em um esquema de fraude que se estendeu por diversos estados. O caso teve início após vítimas perceberem que suas prioridades haviam sido transferidas sem autorização, o que levou autoridades do condado de Flagler a identificar um padrão de vendas ilegais realizados com o uso de documentos falsificados. De acordo com as investigações, Jefferson se passava pelas verdadeiras proprietárias dos terrenos, concluía negociações e recebia os valores por meio de transferências bancárias, movimentando mais de 421 mil dólares. Parte desse dinheiro foi direcionada para contas e convertidas em criptomoedas, o que dificultou o rastreamento inicial das operações. O esquema não ficou restrito à Flórida. Tem registros também em estados como Geórgia e Colorado. A suspeita foi presa após cerca de 2 anos de investigação e responde por organização criminosa para fraude, apesar de alegar que acreditava estar participando de um projeto legítimo. Mensagens e registros financeiros indicam envolvimento direto nas transações. O caso acende um alerta para o crescimento desse tipo de crime nos Estados Unidos, especialmente em um cenário onde transações imobiliárias podem correr de forma cada vez mais digital e vulnerável à fraude.
DeSantis sanciona medidas mais rígidas contra crimes graves e sexuais. O estado da Flórida dá mais um passo no endurecimento da legislação criminal. O governador Ron DeSantis sancionou 2 projetos de leis que aumentam a rigidez das punições para crimes considerados perigosos, com foco especial em delitos sexuais e proteção de vítimas. O anúncio foi feito durante uma transmissão em Tampa, onde o governador destacou a necessidade de fortalecer a segurança pública e reduzir a reincidência criminal. Entre as medidas, está uma que determina que indivíduos condenados por crimes graves sejam encaminhados diretamente à custódia após a condenação, eliminando brechas que poderiam permitir que permanecessem em liberdade. Outro projeto aprovado amplia a atuação do Estado no combate a crimes sexuais, especialmente aqueles relacionados à exploração infantil. O objetivo, segundo autoridades, é dificultar a atuação de predadores e aumentar o rigor contra esse tipo de crime. Com a sanção dos projetos, a Flórida reforça sua postura de tolerância zero para crimes graves e delitos sexuais. As novas regras devem impactar diretamente o sistema judicial e a forma como condenações são executadas no estado. Adolescente atira em uma professora e morre em seguida. Um episódio de violência abalou uma comunidade escolar no estado do Texas nesta semana, após uma adolescente de 15 anos abrir fogo dentro de uma escola de ensino médio e ferir uma professora antes de morrer por um aparente disparo auto-infligido. O caso ocorreu numa escola localizada no condado de Comal, ao norte de San Antônio. Segundo autoridades, a jovem levou um revólver calibre .357 de casa e efetuou disparos contra uma professora dentro da unidade. A resposta policial foi imediata. A escola entrou em lockdown e cerca de 250 alunos foram evacuados com segurança para reencontro com seus familiares. As autoridades afirmaram que a situação foi controlada rapidamente. A docente ferida foi socorrida e levada a um hospital em San Antônio. O gabinete do xerife do condado de Comal informou que ainda não há confirmação sobre o que motivou o ataque. No entanto, indícios preliminares apontam que o adolescente enfrentava dificuldades acadêmicas e estaria reprovando em várias disciplinas. Investigadores apreenderam dispositivos eletrônicos na residência do jovem para tentar entender seu comportamento e possíveis sinais prévios. Embora o ataque tenha sido rapidamente contido, as consequências emocionais permanecem. O foco agora se volta à recuperação da professora ferida e ao suporte à comunidade escolar, enquanto autoridades buscam respostas para o que levou a essa tragédia. Violência no trabalho. Discussão em obra termina em ataque com faca nos Estados Unidos. Um caso de violência no ambiente de trabalho está sendo investigado após um homem ser esfaqueado por um colega em um canteiro de obras na cidade de Marlborough, no estado de Massachusetts. O episódio aconteceu em plena luz do dia e mobilizou equipes de emergência e forças policiais. Segundo a polícia, o incidente ocorreu dentro de um prédio em construção após uma discussão entre 2 trabalhadores. Durante o desentendimento, um dos envolvidos sacou uma faca e atingiu o colega na região do abdômen. A vítima foi socorrida e levada a um hospital da região. Apesar da gravidade da situação, as autoridades informaram que os ferimentos não são considerados fatais. O suspeito, identificado como José Vicente, de 46 anos, fugiu logo após o ataque, mas foi localizado pouco tempo depois nas proximidades e preso sem resistência. A polícia segue investigando as circunstâncias que levaram à agressão, incluindo o motivo da discussão entre os 2 trabalhadores. O incidente reforça a necessidade de medidas de prevenção e controle de conflitos no ambiente profissional. Enquanto a vítima se recupera, o caso segue sob investigação,
levantando questionamentos sobre a segurança e gestão de relações dentro do local de trabalho. Cantor Bruno Mafra é sentenciado por estupro de vulnerável. A Justiça do Pará, no Brasil, manteve a condenação do cantor Bruno Mafra por estupro de suas duas filhas, uma de 5 e outra de 9 anos, em um caso que provocou forte repercussão e indignação pública. Conhecido por sua atuação no cenário musical do norte do Brasil, o artista teve a pena confirmada por decisão unânime do tribunal, encerrando uma fase importante do processo judicial. Segundo informações do caso, as acusações envolvem crimes cometidos contra pessoas em situação de extrema vulnerabilidade, o que torna o delito ainda mais grave perante a legislação brasileira. A condenação ultrapassa 30 anos de prisão, refletindo a severidade com que esse tipo de crime é tratado no país. O crime de estupro de vulnerável, previsto no Código Penal, é caracterizado quando a vítima não possui condições de consentir, seja por idade, incapacidade ou outra situação que impeça de se defender. Casos como este, especialmente quando envolve figuras públicas, ampliam o impacto social e reacendem debates sobre proteção de menores, responsabilidade e justiça. A decisão judicial marca não apenas o desfecho de um processo, mas também reforça um recado claro. Crimes dessa natureza são tratados com rigor máximo pelas autoridades. Ao mesmo tempo, o caso levanta reflexões profundas sobre confiança, abuso de poder e a importância de mecanismos de proteção às vítimas, especialmente dentro do ambiente familiar e social. Americano é preso em Minas Gerais por importunação sexual e caso gera repercussão. Um cidadão norte-americano foi preso em flagrante na cidade de Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte, após ser acusado de importunação sexual contra uma mulher. O caso, que rapidamente ganhou repercussão, está sendo investigado pelas autoridades mineiras e levanta discussões sobre segurança e comportamento de estrangeiros no país. De acordo com informações iniciais, o suspeito, um jovem de aproximadamente 23 anos, teria praticado atos considerados invasivos e inadequados contra uma vizinha, o que levou ao acionamento da polícia. Ele foi detido em sua residência e encaminhado às autoridades competentes, podendo responder por crimes relacionados à importunação sexual e também por comportamento persecutório. O caso segue sob investigação enquanto autoridades avaliam a extensão das denúncias e possíveis antecedentes do suspeito. Crimes dessa natureza têm aumentado nos últimos anos e exigem resposta rápida das autoridades. Além disso, reacende o debate sobre limites de comportamento, respeito à privacidade e a necessidade de rigor na ampliação da lei, independentemente da nacionalidade do acusado. Pessoal, por hoje é só. Muito obrigada a você que esteve conectado conosco até agora. Peço a você que está me ouvindo e ainda não é inscrito no nosso canal, por favor, se inscreva agora, clica no sininho para você ser notificado toda vez que a gente subir um novo vídeo e, se for possível, compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Muito obrigada, nos vemos numa próxima edição. Até lá!